Então vamos dar continuidade às reflexões e aos comentários do mito de Dionísio, o estrangeiro que me habita. Agora nessa parte eu gostaria de comentar o mito, né? Se você não viu o mito, não conhece, não viu a nossa narrativa, procura no nosso canal e também veja a primeira parte dos nossos comentários, ou vê essa aqui primeiro, depois vê a outra parte, não tem problema. Mas para poder comentar o mito de Dionísio, eu queria falar um pouco sobre a subjetividade em Sartre. Porque eu penso que o Dionísio ele representa aquele aspecto do ser humano que tem a ver com um lado que faz parte de quem nós somos, mas que em alguns momentos não se mostra, né? Se mostra em outras situações, uma situação de descontração, né? De espontaneidade, um aspecto espontâneo, por exemplo, né? E por aí vai. E aí por que comentar Dionísio a partir da subjetividade na visão do Sartre? Porque o Sartre vai dizer que a questão do autoconhecimento é uma problemática que o Sartre vai abordar, principalmente na obra A Transcendência do Ego, mas depois ele desenvolve melhor no Ser e o Nada. Ele vai dizer assim que para poder conhecer a si mesmo tem duas perspectivas, a perspectiva de primeira pessoa e a perspectiva de segunda pessoa. Como o outro te vê. Como o outro te vê. Na de primeira pessoa, nós nos enganamos, porque por estarmos numa intimidade com nós mesmos, às vezes, numa situação, como a situação nos afeta, a gente reage a ela de um tal modo, e isso, às vezes a gente tira uma conclusão sobre quem nós somos, e essa conclusão ela é precipitada. Ela é fadada por um erro, né? É fadada a um fracasso, assim. E quando o outro me olha, e ele, em alguns momentos, ele pode ter mais conhecimento sobre mim mesmo do que eu. Essa é a questão que o Sartre traz. E um outro ponto também, para poder pensar o nosso lado dionisíaco, né? A partir da visão do Sartre, o fato de que para Sartre não existe uma subjetividade, uma essência fixa no ser humano. Na verdade, nós somos aquilo que nós realizamos na nossa existência, e essa realização de quem nós somos na existência não é uma realização de uma psique fechada em si, mas é de um ser em diálogo, em relação, em contato, né? E por conta disso, quando eu assumo um papel, quando eu falo de mim a partir de algumas características, essas características que eu nomeio, né, essas características que eu uso para nomear quem eu sou e como eu sou, são características que podem mudar conforme a situação. Né? O Sartre vai mostrar para a gente que o ser humano é um ser em situação. E dependendo da situação, da contingência da existência, nós podemos reagir de um modo ou de outro, e além disso nós não estamos presos a um determinismo psicológico. Não, você imagina, hoje a gente está numa sociedade assim de consumo, no Brasil, por exemplo. Você imagina como eu reajo a uma situação. Se eu estivesse na guerra, na Segunda Guerra Mundial, numa trincheira, o que eu faria? Você ia reagir de uma forma hoje eu falar, não, o assassinato é uma coisa absurda. Mas se eu estivesse numa trincheira e o outro cara estava disparando um tiro contra mim, eu ia disparar contra ele também, provavelmente. Imagina, sim. A contingência do mundo ela não é da nossa conta, ela acontece por si mesmo. Eu não quis que a guerra acontecesse, mas quando o tiro estava lá dentro, eu tinha que reagir da maneira que eu puder. É legal você falar. Se fosse possível, né? Trazer esse exemplo, porque muitas vezes as pessoas, quando começam a estudar Sartre assim, ou comentar sobre o Sartre, às vezes as pessoas começam a criticar a visão sartriana, falando, poxa, mas então para Sartre nós não somos influenciados pela história, nós não somos influenciados pela sociedade. O pensamento sartriano ele mostra que nós temos essa influência, mas nós temos a influência social, histórica, mas nós não somos determinados de uma forma completa por isso, né? Ele traz, que o Sartre vai destacar, é que
numa situação de guerra, sobre essa influência histórica e social, cultural, você tem possibilidades se abrem. E você sempre vai ser a pessoa responsável em acolher uma possibilidade ou outra, né? E, por exemplo, no momento que a caravana de Dionísio chega, vai tomar Tebas, e ele se disfarça para poder convencer o rei a participar. Isso, ele se disfarça de um sacerdote e tal, de confiança do rei. E aí esse rei ele escolhe ir lá, e na hora que ele vai se fantasiar e começa a ver nele, surge um aspecto mais feminino, que já estava nele. Isso. E ele começa a se entregar a um outro modo de ser, né? Isso é uma situação na qual ele vinha num modo de ser, uma essência, e aí ele estava numa situação, e o Dionísio provocando ele, sabe? Venha ver isso. Né? O Dionísio é o provocador. O Dionísio é aquele aspecto da humanidade, da condição humana, que sempre dá uma abertura para uma espontaneidade, um outro modo, uma coisa inédita, que é chamativa, entende? E pode ser uma tragédia também, pode ser uma reação sexual um pouco exagerada. É assim, então eu vejo que nessa situação que o rei de Tebas estava sendo convidado, ele estava no momento de escolha, ele estava no momento de liberdade de dizer sim ou não, de se entregar ou não, né? Claro, cada situação é uma situação, mas ali eu vejo que nesse momento do mito me remeteu a essa visão do Sartre, que a subjetividade não é algo fixo, não é algo sólido, né? Não tem esse determinismo psicológico, né? Ele faz uma crítica à visão. Como, por exemplo, vamos dizer, um determinista aí, Durkheim, ele fala sobre determinismo. O Sartre fala sobre influência, né? Determinismo é uma palavra muito forte, eu concordo com você. Se é determinar alguma coisa, sei lá, né? É muito assim, né? E o ser humano não é, o ser humano é abertura, né? E uma outra coisa também que dá pra gente lembrar assim, da visão do Sartre é a questão da má-fé. A má-fé, ela é possível por conta do ser humano ele ter essas duas dimensões, a dimensão da transcendência e da faticidade. A transcendência é a transformação, é o ainda não, mas o vir a ser. E a faticidade, que faz parte da condição humana, é aquilo que é. Por exemplo, eu nasci com o cabelo preto, mas eu posso pintar ele. Mas ainda não chegamos num avanço tecnológico, científico, de eu alterar o meu genes e o meu cabelo começar a nascer loiro. Isso mas assim, é um exemplo de alteração. Pode vir a ser, né? Pode vir a ser, mas não é. Mas legal, é interessante. Tá vendo? É um exemplo. Esse ponto de vista é interessante, sim. Né? E aí o Sartre vai mostrar que a má-fé ela é possível porque eu posso assumir um papel mais rígido, por exemplo, pessoa que por ela ser por alguma questão do cargo dela ou pelo papel social dela, ela se fecha naquilo. Por exemplo, do mito, né? Um exemplo do mito é o rei de Tebas. Ele é um nobre, ele é um rei, ele é um representante de alguns valores, de algumas etiquetas, e ele veste aquilo e ele é aquilo. Quando ele, por exemplo, se em alguma situação ele falasse, jamais vou aceitar Dionísio aqui no meu reino, e em momento algum eu vou me sentar junto a ele, em momento algum eu vou fazer parte dessa balbúrdia aí, né? Dessa bagunça. Se ele falar, em algum momento, se ele fala isso, ele está agindo de má fé, porque ele diz de si de uma tal maneira que mostra um modo de ser fixo. É um sabe? E o ser humano não pode ser... Dentro dele tinha algum foguinho lá queimando, tipo, nossa senhora, né? Que batuque gostoso. Que batuque, essa flauta, essas mulheres semi-nuas e eu não. Nunca que isso é um absurdo. As mulheres têm que vestir burca. Ele está sendo um agente de má fé. Tá, agente de má fé. Concordo. Porque
ele pode mudar, pode se transformar, né? E quando nós vivemos essa... E também o contrário, a pessoa quando ela tá apaixonada, ela começa a falar, por exemplo, o amor que eu tenho por você, ele transcende questão econômica, transcende tudo. O meu amor por você, ele não tem nenhuma barreira. Eu vou amar você se você tiver sem dinheiro, eu vou amar você se você me humilhar, eu vou amar você se você... Ficar sem dente, sei lá, em qualquer situação. Isso é má fé também. Porque eu estou dizendo que nenhum fator concreto vai mudar minha... Esse tipo de má fé tem um nome próprio, chaveco. Você inventa uma mentira. É uma má fé que diz que o meu amor ele é nem sei se é chaveco mais, hoje em dia tem outros nomes. Deve ter outros nomes, né? Mas é uma fala que diz de um amor irreal. Um amor que... Idealizado. E quando a pessoa fala, não, mas isso é verdade, eu amo desse jeito essa pessoa. Eu vou passar por cima de tudo. Né? Quando a pessoa fala assim, ela está tendo um conhecimento, uma compreensão dela mesma, muito influenciada pela perspectiva de primeira pessoa. Ela está tendo uma compreensão dela mesma, influenciada pela emoção, pela paixão, pelo momento presente, entende? Que leva ela a assumir papéis que a realidade pode provocar mudanças.